Nesta manhã eu queria convidá-los a abrir a palavra do Salmo 37. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 7, que ele fala sobre os nossos dias, a maneira como devemos viver diante da presença de Deus. Ele diz: não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenha invejas dos que praticam a iniquidade, pois eles dentro em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera no seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus desígnios. Essa manhã que o Senhor separou para estar na sua presença e poder contemplá-lo. Descansa no Senhor e espera nele. Pai querido, em nome do teu Filho Jesus, nessa manhã, queremos, Senhor, trazer, ó Pai Santo, à nossa memória todos os benefícios que tu tem trazido sobre as nossas vidas e queremos invocar a tua graça, a tua presença em nosso meio. Pai querido, manifesta a tua graça sobre as nossas vidas. Senhor amado, manifesta a tua presença sobre nós. Fala conosco através de louvores, dos cânticos, ó Pai. Fala conosco através de cada momento deste culto, nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos estar louvando a Deus um cântico com o nosso irmão Paulinho, enquanto a gente prepara o nosso coração para o momento de confissão a Deus dos nossos pecados. Dá um hino binário. E ele fala, Lucas 17, versículo 3: se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, 7 vezes vier ter contigo dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. Amado, essa deve ser a disposição do nosso coração em relação ao nosso próximo.
E o Senhor espera que nós venhamos a ter esse reconhecimento do quanto nós também muitas vezes falamos para com o nosso Deus. Por isso, nessa hora é o momento que nós temos para confessar a Deus os nossos pecados, fechar os nossos olhos e nos reconciliar com Deus. Pai querido, obrigado, Senhor, porque a cada dia nós reconhecemos o quanto dependemos e precisamos das Tuas infinitas misericórdias. Pai querido, muitas vezes falhamos como Teus servos, muitas vezes negligenciamos os preceitos bíblicos estabelecidos para nós, muitas vezes, ó Pai, nos distanciamos de Ti por pensamentos, por palavras, por obras, mas nesse momento, Senhor, reconhecendo que somos pecadores, sim, reconhecendo, ó Pai Santo, a nossa pequenez, diante da Tua majestade, querendo declarar o quanto estamos arrependidos dos nossos pecados, reconhecendo que o sacrifício de Cristo Jesus naquela cruz não foi um sacrifício em vão, mas para nos dar a salvação. Pai querido, muito obrigado, Senhor, porque nós temos a certeza que esse sacrifício, o sangue derramado de Cristo Jesus, é ser vertido por nós agora. Perdoa os nossos pecados, lava-nos completamente. Ó Deus amado, manifesta a Tua graça e o Teu poder em nossas vidas. E dá nessa manhã a oportunidade de sentir a Tua presença em nosso meio. Recebe, ó Pai Santo, o nosso louvor e a nossa adoração que pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos estar louvando esse Deus maravilhoso com o nosso irmão Paulinho. Glória a Deus. Glória a Deus. Adoção. Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Alô? Alô? Som. Oh, glória. Glória a Deus. Glória a Deus. Som. Só quero pedir assim, antes de louvar, só quero pedir perdão porque o Inário 141 realmente eu não conhecia não. Então eu tive que acompanhar o marido. Mas glória a Deus, vamos louvar o Senhor. Glória a Deus, sabedoria. Pai querido, amado Deus, estamos aqui diante de Ti, em nome de Jesus. Vai acalmando cada coração de cada um. Glórias a Ti. Em nome de Jesus. Não quero interromper o Teu silêncio, Pai, mas é só orando e eu encontro paz no vento da aflição e apagar a chama da minha adoração. O mundo é um oceano que acaba no furacão, minha vida é um barril buscando a direção. Descansa em minha alma e acalma a tempestade que agita o meu coração. Para acalma
Glórias, aleluia, Senhor. Esta manhã, glória, cantará, e canta. Abençoe cada coração de cada um, cada coração de cada membro, de cada culto. Em nome de Jesus, o pastor Elias, toma teu servo, pastor Elias, em nome de Jesus e a sua família. A família do pastor Elias também vai abençoando, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glórias a ti, a Deus, aleluia, Senhor. Toma seu lugar, Espírito Santo. Entrega-te, Senhor.
Glória a Deus. Vamos aquele coralzinho. A igreja junto. Muito louvor, muito louvor, muito louvor, muito Amados, podem sentar, vou dar 2 avisos rápidos para a igreja antes de nós passarmos para a oferta. Ficando seguido, nós vamos, a partir da semana que vem, iniciar a nossa escola dominical presencial. Então, a partir do domingo que vem, nós teremos aqui a escola dos mulheres, a escola dominical dos homens, a escola dominical dos jovens e novos convertidos comigo. Eu vou estar trabalhando essa revista aqui, uma revista da Igreja Metodista, Seguir a Cristo, Manual Discipulado. Já fala sobre pecado, salvação, batismo, santificação, testemunho, fé cristã, orar e cessar, Bíblia, igreja, mordomia cristã, ceia do Senhor, que é o que a gente vai fazer hoje, sacramento, os dons e o metodismo. Então, são assuntos que são importantes. Para quem? Primeiro, para aqueles que estão vindo para a igreja. Nós temos aqui 2 pessoas que serão recebidas em breve, Artemisia, nosso irmão Felipe aqui. Eles vão estar comigo nessa classe. Mas também aqueles membros que precisam lembrar, conhecer como é que são as bases doutrinárias. Exemplo, muitas vezes as pessoas questionaram a questão da salvação, soteriologia, o estudo da salvação. Como é que os batistas pensam sobre salvação? Como é que o presbiteriano pensa sobre salvação? Como é que o espírita pensa sobre salvação? A gente tem que saber caminhar nessa trilha e saber ter o argumento certo, com base na Bíblia, sobre a igreja que nós comungamos. Então é imprescindível, você que não está muito confiante, precisa aprofundar esse conhecimento, será bem-vindo. Pode vir participar, que muita informação vai ser dada. Já estou te adiantando logo. É muita informação que eu vou estar passando para vocês. É necessário vocês terem essa vontade, essa disposição, porque a informação vai ser dada, conhecimento vai ser dado. Isso é a base principal da nossa caminhada cristã. Procura apresentar-te como obreiro aprovado, que maneja bem a palavra da verdade. Isso é Paulo falando para Timóteo, para nós, um jovem pastor. Então é necessário estar muito bem preparado. Eu estarei aqui domingo que vem, todos os domingos, claro, às 9h30 na escola dominical, todas as classes retornando a partir do domingo que vem. É imprescindível que a gente tenha esse cuidado. Na nossa caminhada cristã estar bem preparado. Segundo aviso, nós vamos iniciar nesse mês de outubro, na última sexta-feira, a célula de casais. Então, vocês que estão casados, que precisa a gente sentar junto para conversar sobre assuntos de casais. Então, eu e minha esposa já separamos um penca de material já está tudo preparado já para a gente começar. Eu tenho um cunhado que é psicólogo e casado com minha irmã, e outra cunhada psicóloga casada com o meu cunhado, irmão da minha esposa. Então a gente tem trabalhado muito esse tempo agora, é um tempo que está demandando demais uma atenção especial para os casais. Então nós vamos estar aqui na sexta-feira, vou definir o horário, provavelmente entre 7 e 7h30, provavelmente, para dar tempo de chegarem, 1 hora, para ficar com aquele gostinho de quero mais, para que a gente possa estar trabalhando aqui como casais, como que a Bíblia fala sobre assuntos da atualidade. Que horas? Provavelmente vai ser em torno de 7h30. Deve ser em torno de 7h30. Sexta-feira, última sexta-feira de mês de outubro. A gente vai voltar a falar sobre isso, todos os cultos. A gente vai estar reforçando, convite casais que estão passando problema, com dificuldade para estar aqui com a gente junto, porque isso é de extrema necessidade. A última sexta-feira, não ensina, nós somos social. Às 7h30 da noite não é? À noite, sexta-feira, 7h30 da noite, lá em cima são de festa para dar espaço para todo mundo, ficar bem arejado e aberto para podermos falar. Só vai ter esse horário? Só por enquanto, vamos começar agora com esse para a gente poder. Agora eu só queria saber uma coisa, a pessoa que não é casada, se quiser assistir, pode assistir? Pode assistir. A princípio eu quero começar com os casais, para a gente poder criar um relacionamento e poder trabalhar, aprofundar mais esse assunto. É importante. Não pode assim, vamos começar. Ao longo desse mês a gente vai estar falando mais sobre isso.
Paulo, escrevendo para a igreja de Filipos, ele fala: o meu Deus, segundo a sua riqueza e glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. As ofertas são necessárias para a gente estar investindo no reino. E a gente tem algumas demandas imprescindíveis aqui, ali na mídia. Nós estávamos conversando sobre isso agora. A gente está querendo melhorar a qualidade do som que vai para o vídeo. E para isso precisa comprar um cabo. A gente precisa comprar esse cabo, plug. Precisa consertar aquele data show lá do problema. A gente precisa dar uma formatada naquele computador. Então a gente precisa de um recurso para fazer investimento no reino, não é despesa. Eu que trabalho com finanças, eu sei a diferença de despesa, gasto e investimento. O investimento traz retorno. E isso aqui traz retorno para a gente. A gente precisa botar um painel aqui para poder ter qualidade de imagem melhor quando eu passo os vídeos aqui. Então é imprescindível. Nós estamos levantando recursos para fazer esse investimento no reino de Deus, porque o reino de Deus está precisando para que mais pessoas cheguem e sejam alcançadas pelo Evangelho. Por isso, nesse momento, enquanto estivermos louvando a Deus com o Paulinho, nós vamos estar trazendo a nossa oferta ao altar do Senhor. Amém? Vamos lá. Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor. Glória a Deus. Sobre aqueles que não puderam ofertar, abre a janela dos céus e derrama bênçãos sem medidas. Em nome do teu filho Jesus, abençoa a família, abençoa as pessoas que estão administrando os recursos. Pedimos em nome do teu filho Jesus. Amém. Vamos passar a palavra ao pastor Elias nesse momento. Glória a Deus. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Amém. Esse culto de louvor e gratidão a Deus. Você que está nos acompanhando através das redes sociais também, receba o nosso carinho, receba o nosso abraço. Queridos e queridas, a gente tem estado aí em volta com as reuniões, nós estamos aí retornando às nossas atividades. E a gente precisa reaprender com esse novo momento que a gente está vivendo, esse momento pós-pandemia. Ou melhor, não sei nem se a gente chamaria pós-pandemia, porque a pandemia ainda não acabou, né? Mas a gente está aí se... Pré-pós. Obrigado, Maria. Isso é uma benção, Maria, viu? Né? Mas a gente precisa retornar de alguma maneira. E graças a Deus, você que está em casa, a gente está retornando aí com toda a segurança possível, álcool gel, só pode entrar no templo com máscara, como também feita a medição da pressão, tudo isso aí, todos esses cuidados a igreja está tendo. Mas a gente ainda está vivendo um momento novo, por exemplo, a gente está vivendo um tempo novo aí agora, e a gente está aprendendo agora, é online, a gente precisa reaprender com essa nova fase, então a gente está se reaprendendo nesse período.
Tem muita coisa para a gente aprender ainda, gente. Tem muita coisa para aprender. Como o pastor Elídio falou, a gente quer melhorar a nossa qualidade de transmissão. Estamos aprendendo, né? A gente precisa de alguns novos programas para que você que está em casa tenha a maior facilidade em nos acompanhar, porque aí com o novo programa a gente pode aparecer os textos que a gente está falando, todas essas coisas. A gente precisa, por exemplo, também, hoje a gente faz a transmissão só com o celular, mas a gente precisa evoluir um pouquinho mais. Os nossos celulares são de última geração, tem muito tempo mesmo, né? Então, a gente às vezes encontra alguma dificuldade, todas essas questões a gente está aprendendo. Então, preciso, você que é jovem, você que tem uma linguagem tecnológica, que esteja junto com a gente, esteja realmente participando. Essa semana a gente retorna os nossos cultos presenciais de quarta-feira. Quarta-feira, quero convidar você para esse culto presencial. Então a gente está aí nessa nova fase. Apesar do culto presencial, a gente vai estar transmitindo pelas redes sociais também. Então, preciso muito aí, viu, pessoal da mídia aí? Eu preciso de vocês só de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, porque senão a gente não consegue, né? Então, preciso da sua ajuda. E uma das metas que a gente estabeleceu, já tivemos reunião semana passada, é que nós estaremos começando a trabalhar hoje alguns temas específicos. Por exemplo, hoje nosso tema, a gente vai falar um pouco quem é Jesus. O que a Bíblia diz a respeito de Jesus aí? Foi gostoso porque essa semana eu pude mergulhar um pouquinho sobre isso. Tinha uma enciclopédia que fala sobre isso, quem é Jesus. Tem um site que fala exatamente quem é Jesus. E então é gostoso. Durante esse mês a gente vai dar algumas pinceladas a respeito desse tema que a gente vai estar conversando. E para isso eu quero convidar você para abrir a palavra lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 16. Sim, deixa eu lembrar para você. A gente está com algumas deficiências, principalmente na área do louvor. Louva a Deus pela vida do Paulinho, que está aí dando uma cobertura para a gente. Tá? Mas se você é músico, se você é instrumentista e quer participar, esteja nos procurando. A gente vai estar aí se adequando a essa nova realidade da igreja. Paulinho está aí sempre dando uma força forte para a gente aí. Glória a Deus, pastor. Obrigado, Maria, porque tem nos ajudado aí nesse processo, né? Então, queremos convidar você. Lembrando para você, como eu disse, nós estamos em fase de reuniões. Dia 17 agora nós temos uma reunião com a liderança da igreja, um sábado de 17 às 15 horas. Vamos estar conversando um pouco melhor sobre esse planejamento que está sendo desenvolvido com um grupo de trabalho, construindo aí algumas mãos para a gente oferecer o melhor para você, oferecer maiores informações para você. Então, quero contar com a tua ajuda, quero contar com a tua participação. E no último, não é o último sábado, é o sábado dia 24, as mulheres também estão convidando toda a igreja. No sábado 24, as mulheres vão estar aqui a partir das 15 horas. Vamos estar conversando um pouco sobre pandemia. Vamos estar conversando também um pouco sobre oração. 15 horas, então, tem um grupo de mulheres abençoadas, a qual você é convidado, você é convidada para esse momento, né? Ele não é exclusivo para as mulheres. Amém? Palavra do Senhor, Evangelho de Mateus, no capítulo de número 16, no versículo de número 13. Olha só o que a palavra diz. Indo Jesus para o lado de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E responderam: uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias e alguns profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizes que sou? Respondeu Simão Pedro e disse: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque
Não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que estás no céu. Também eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra terá sido ligado no céu, o que desligares na terra terá sido desligado no céu. Então, advertiu os discípulos de que ninguém dissesse ser ele o Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Quem é Jesus? Talvez você já tenha se feito essa pergunta algumas vezes. Talvez alguém até mesmo já tenha me feito essa pergunta algumas vezes. Mas a Bíblia nos responde quem é Jesus. Aliás, esse texto de Mateus fala sobre isso. Vários outros textos do Evangelho falam sobre quem é Jesus. Mas, resumidamente, Jesus de Nazaré viveu e morreu há mais de 2000 anos atrás. Como você sabe, Jesus nasceu numa família de trabalhadores, numa localidade remota do Império Romano, uma família simples. E hoje, o seu nome divide a história em antes de Cristo e depois de Cristo. E aí Jesus estava realmente conversando com os seus discípulos. Jesus estava realmente tendo um bate-papo com os seus discípulos, um processo de discipulado. E ele começa a perguntar, quem vocês dizem, ou quem vocês estão dizendo que eu sou, ou quem que o povo diz quem sou eu? E aí a gente sabe que Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, entregou a sua própria vida em sacrifício por mim e por você, para todo aquele que nele crê. Sendo ele a segunda pessoa da Trindade, porque nós cremos em Deus Pai, Criador de todas as coisas, que criou tudo através da palavra. Gênesis nos diz isso. Nós temos em Deus Filho, que também estava desde o início com o Pai, a segunda pessoa da Trindade. E nós cremos também no Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Trindade. Quando Jesus foi assunto aos céus, quando Jesus retornou para o lar celestial, ele disse: olha, vocês não vão ficar sozinhos, vocês não vão ficar sozinhos, eu vou deixar convosco o Espírito Santo de Deus. Amém. Então, o Espírito Santo de Deus foi dado com essa finalidade realmente de guiar a igreja, de orientar a igreja. No Antigo Testamento a gente ouve falar muito de Jesus também. Por exemplo, existem alguns profetas messiânicos, como por exemplo o profeta Isaías, que fala realmente de maneira bem clara quem era Jesus. Isaías anunciava quem seria esse Jesus. E se você for lá em Isaías no capítulo de número 9, você vai ver quando ele prediz o nascimento do Senhor. Um menino vos nasceu, um filho se vos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Então, o profeta já anunciava que o Messias iria vir. E que aquele momento que eles estavam vivendo, era um momento muito importante, mas viria o tempo em que o Messias viria. Então é interessante que o profeta Isaías dá algumas características muito importantes, mas não só Isaías falou sobre ele. Os salmos falam muito sobre Jesus, e Salmo fala conosco assim de uma forma, numa linguagem um pouco mais poética, né? Salmista nos narra um pouco como é que seria realmente o Messias, como seria a sua obra, como realmente se daria a obra de Jesus. Então, através das profecias messiânicas, a gente consegue entender quem é Jesus. Então, está registrado desde o Antigo Testamento. O profeta Isaías profetizou sobre o seu nascimento. O profeta Isaías profetizou sobre a sua obra redentora. Se você depois tiver tempo de ler o Salmo de número 53, ele começa perguntando: olha, quem criou em nossa pregação? E o profeta começa a falar de uma forma assim, bastante entusiasmada a respeito do Messias. Mas quem é Jesus? Jesus, como nós já dissemos, nasceu em Belém, na cidade de Davi, era na linhagem de Davi, conforme a profecia.
O profeta Miqueias também profetizou a respeito de Jesus. E Jesus, além de ser da linhagem de Davi, Jesus também nasceu de uma virgem. A Bíblia nos narra sobre isso, os Evangelhos nos narram sobre isso. E foi através dessa pessoa maravilhosa que veio que era para os que eram seus, mas os seus hoje rejeitaram. Ele veio para fazer o bem e realmente encontrou muitas oposições. As pessoas não estão ainda acostumadas com quem só faz o bem. As pessoas ainda não estão acostumadas, hoje no século presente, as pessoas ainda não estão muito acostumadas com essa questão. Jesus encontrou oposição. Quando ele começou a fazer o bem, Jesus começou a encontrar oposição principalmente dos religiosos. E no seu nascimento, como você sabe, não foi encontrado para ele um lugar em uma hospedaria da época. Quando José e Maria estavam indo para fazer um recenseamento, a cidade estava cheia, eles não encontraram lugar nas hospedarias, nas pousadas, nos hotéis. E Jesus teve que nascer no estábulo. O evangelista Lucas nos fala sobre isso, lá no capítulo 2, no versículo de 1 a 5, nos faz esse relato. Os relatos bíblicos, na verdade, nos fornecem poucas informações sobre a sua infância e a sua juventude. A gente sabia que Jesus tinha uma família numerosa, a gente sabia que Jesus tinha alguns irmãos, mas na verdade a gente não tem um passo a passo de como é que foi essa infância de Jesus. Um relato que a gente encontra que aos 12 anos ele estava ali no templo discutindo com os doutores da lei. Mas a Bíblia nos dá pouca informação sobre isso. Filho de José e o filho de Maria estavam ali no templo, conversando com os sábios, com os estudiosos, com os entendidos, acerca da Escritura. Então, realmente, quanto à infância de Jesus, a Bíblia não nos dá muitas informações, mas a Bíblia nos relata, lá no Evangelho de João, no capítulo 2, que ele crescia em sabedoria, em estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Então, apesar de não ter muitas informações, a gente percebe que realmente Jesus foi uma criança normal, a gente percebe que Jesus viveu uma infância sadia, a gente percebe que Jesus tinha relacionamento com as pessoas ainda como criança, a gente percebe que Jesus era um homem além da sua cultura. Porque Jesus, apesar de ser filho de Deus, ele era homem. Então, ele tinha essa necessidade de conviver com outras pessoas. Ele tinha esse chamado de ensinar outras pessoas. A gente percebe também, de acordo com o relato bíblico, que quando Jesus tinha 30 anos, ele partiu de Nazaré e foi batizado por João Batista. E logo depois, a gente percebe também que a Bíblia nos diz, está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 3, no capítulo 4, que ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Ou seja, Jesus, depois de um momento muito especial, quando ele foi batizado por João Batista, o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, e depois desse período, então, ele foi conduzido ao deserto para ser tentado. O texto diz que ele ficou 40 dias ali no deserto. E o diabo o rodeando. Mas tu não diz que é do Filho de Deus, então faz isso. Olha, transforma essa pedra em pão. Olha, você joga daqui. Mas a todo instante, Jesus permanecia firme nas promessas do nosso Senhor. E por isso, ele foi tentado. E é bom que você saiba disso, em carne, como eu e você, ou seja, sujeito a errar, sujeito a tropeçar, sujeito a ter uma caída, uma recaída, porque ele era homem, ele não era Deus. A Bíblia nos diz que ele foi fiel.
foi fiel até o fim. Então, esse relato da tentação de Jesus, que nos chama bastante atenção, é muito importante porque no mundo, queridos e queridas, nós temos aflições, no mundo nós passamos por tentações, no mundo a gente passa por provações, no mundo a gente está sujeito a todas essas coisas. Às vezes está tudo muito bem, a gente faz 1001 planejamentos, 1001 planos, se coloca na dispensação do Pai para fazer as coisas. As primeiras retaliações em 99,9% das vezes vêm de casa. E aí vão começar a surgir muitos empecilhos, vão começar a surgir muitas barreiras. Então, quando você se propõe a se consagrar, quando você se propõe a fazer a obra do Senhor, realmente há um levante do inferno contra a tua vida. Mas olha só, a minha Bíblia registra que o maior é o que está conosco do que está no mundo. E Jesus, como homem, ele provou que a tentação vem sim, mas nós podemos vencê-la. Nós temos forças, não na nossa própria força, mas é na força do Espírito Santo de Deus que a gente resiste. Então, após 40 dias no deserto, Jesus, pela virtude do Espírito Santo, voltou para a Galileia. E então, só então, ele deu início ao seu ministério público. Foi então que Jesus escolheu os seus discípulos, começou aquele processo de escolher os seus discípulos, começou a pregar as boas novas de salvação por toda parte. Ele começou a pregar o novo tempo, que era chegar ao reino de Deus. Olha, estamos aqui para anunciar um novo tempo, estamos aqui para anunciar um novo período. E, logicamente, muitas pessoas começaram a chegar, primeiro os discípulos no processo de escolha dos discípulos. Depois, então, Jesus começou a incomodar os poderosos na época, porque perceberam que muita gente estava indo ao encontro de Jesus. Mas ele veio para cumprir a missão e anunciar a chegada de um novo reino, o reino dos céus, que não é casa, não é comida, não é bebida, mas é fazer a vontade do Pai. Ou seja, Jesus veio também para dar continuidade a um processo que havia começado desde lá de Gênesis, que é de que o homem e a mulher vivam para sempre, é que o homem e a mulher vivam bem, é que o homem e a mulher vivam de maneira realmente bastante feliz. O plano inicial de Deus era esse. Tanto é que Adão e Eva foram colocados lá no paraíso. Adão e Eva foram colocados lá num lugar de destaque, sem sofrimento, sem dores, sem conta para pagar, sem aluguel para pagar, sem nada dessas coisas. Adão e Eva foi colocado nesse paraíso. Mas Deus coloca também diante deles alguns limites. Olha, está vendo aqui? Essa aqui é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Nelas vocês não podem tocar, nelas vocês não podem bolir. E certamente, né, tudo indica que essa árvore do conhecimento do bem e do mal era uma árvore extremamente viçosa, que era uma árvore que atraía aquele casal, a ponto de um dia eles serem seduzidos pelo diabo. Então, comeram do fruto, desobedeceram e então perderam o privilégio de viver para sempre. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Apesar do pecado, o homem e a mulher perderam o direito da vida eterna, mas Deus, num resgate, através de profetas, através de tantos homens, faz isso. E depois, através do seu Filho Jesus Cristo, ele então realmente deixa muito bem claro que ele veio para anunciar um novo reino. Era chegado ao reino dos céus. Ou seja, aquilo que Deus planejou para mim, aquilo que Deus planejou para você, a salvação, a vida eterna, nós podemos ter esse mesmo
direito, a gente pode ter realmente esse mesmo privilégio. E aí Jesus chega pregando realmente esse evangelho do reino, e aí Jesus começa o seu ministério aqui na terra, Jesus começa a fazer grandes milagres, Jesus começa a curar doentes, Jesus começa a expulsar demônios, Jesus começa a ressuscitar mortos, Jesus começa a acalmar a tempestade, Jesus começa a multiplicar os alimentos e tantas outras maravilhas que nem todas elas estão registradas no evangelho. Porque segundo João, no capítulo de número 20, no versículo 25, era impossível de registrar todas elas. Era impossível registrar todas elas. Mas todos esses milagres demonstram que Jesus realmente é o Filho de Deus e Ele tem todo o poder. Apesar de estar em carne, é possível sim nós mudarmos a história. Tem um cântico que eu gosto muito, que vocês sabem, né? Todo poder o Pai me deu, na terra como lá no céu, e depois anunciar o Evangelho, e eis-me convosco sempre. Ou seja, queridos, Jesus viveu todo esse momento como homem, como uma pessoa sujeita a pecar, como uma pessoa sujeita a errar, como uma pessoa sujeita a ter perseguição, como uma pessoa sujeita a sofrer bullying. Mas mesmo assim, ele não jogou a toalha, nem mesmo assim ele desistiu do seu plano inicial, mesmo assim ele disse: Pai, esse povo não merece não, tira daqui, me leva de volta, para mim estar aí contigo, porque Deus havia abrido mão do melhor que ele tinha, que era do seu próprio filho. Imagine você, quando a gente vê os nossos filhos, nós que somos pais, e principalmente mãe, que a gente não consegue entender muito bem o coração de mãe. Quando a gente percebe que o filho está sofrendo um pouco, a gente sofre mais do que ele. E aí quando você percebe que estão maltratando o seu filho, dá vontade de você ir lá resolver as questões. E o pai estava contemplando todo o sofrimento do filho. Mas mesmo assim Jesus não chutou o balde. Mesmo assim Jesus não jogou a toalha, dizendo: Pai, estou fora. Tira daqui, esse povo não merece. E a gente percebe que Jesus passou por um momento de morte, de ressurreição. Jesus passou por um momento de ascensão aos céus, que ele foi levado até as alturas, está registrado lá em Atos no capítulo de número 12. Mas a gente percebe também que as últimas semanas de Jesus foi assim bastante turbulenta. Ele foi preso, né? Isso foi um evento significativo. Eu imagino como é que estava a atenção dos discípulos, como é que estava a atenção dos seus seguidores. Mas nessa mesma semana também acontece um momento muito interessante. Antes de ser preso, tem a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Então, os últimos eventos foram marcantes. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, teve o processo da purificação do templo, teve também o início, o processo do pronunciamento do sermão escatológico. Se você ler os evangelhos, principalmente o evangelho de Mateus, você vai perceber que os últimos capítulos tratam realmente sobre a volta de Jesus, tratam exatamente de coisas que iriam acontecer no final, ou seja, eram temas mais escatológicos. Depois Jesus ensina todas essas coisas, tem um momento na última ceia onde ele é traído por um dos seus. Um discípulo que estava ali do lado dele, um discípulo que era companheirão, esse discípulo o traiu. Nessa mesma época, Jesus celebrou a ceia com seus discípulos, nos ensinou acerca do pão, do vinho,
nos ensinando da necessidade de nós sempre fazermos em memória dele. É um momento realmente de convicção do povo de Deus, é um momento de convicção do lavado e remido no sangue do Cordeiro. Sim, ele foi traído, sim, mas ele veio para cumprir um propósito e ele não abriu mão do seu propósito. Então, pão é um momento de representação do corpo do Deus vivo. É o Cordeiro vivo que está conosco, onde o sepulcro não foi o final. Não foi o final. Sangue. O vinho representa o sangue precioso. Jesus, quando estava ali, sendo crucificado, foi colocado na sua cabeça uma coroa de espinhos. Jesus, no caminho ao Gólgota, Jesus foi realmente chicoteado, com certeza o sangue corria pelas suas vestes. Jesus, quando estava ali, foi passado uma lança do seu lado. Então, realmente, o sangue verteu no caminho. O sangue ali na cruz do Calvário, ele escorria pelo corpo de Jesus e com certeza fazia uma poça ali no chão, mas ele não abriu mão realmente de mim e de você. E por isso, querido e querida, é que ele foi crucificado com a coroa de espinho. Por isso, queridos, até mesmo quando os soldados começaram a zombar, tu não és o Cristo, tu não és o rei de Nazaré, tu não és o rei dos judeus, faz alguma coisa, vai deixar-se passar por tudo isso, ficar quieto. Mesmo sendo transpassado com uma lança, furando o lado do seu corpo, ele não abriu mão. Não abriu mão. Então, todo esse histórico que envolve realmente a morte de Jesus, né? Esse momento de sofrimento de Jesus, depois então, né? Realmente Jesus é sepultado. E as autoridades estavam preocupadas porque havia um grande burburinho a respeito dessas coisas. Afinal, esse homem estava marcando a história. Então, foram colocados guardas ali no sepulcro. Mas mesmo assim, diz a palavra do Senhor que ao terceiro dia, ele ressuscitou. O anjo do Senhor removeu a pedra. E hoje, eu creio que ele está aqui à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. E ali ele intercede por mim, ele intercede por você. Intercede por nós. É o meu intercessor junto ao Pai. É o meu intercessor junto ao Pai. Sabe? Ele está aqui conversando, o filho conversando com o Pai. Pai, olha lá, Gil. Senhor, olha. Vamos abençoar Gil. Olha, Senhor, está lá Maria. Vamos abençoar Maria. Vamos fazer alguma coisa. Tem Maria de lá e Maria de cá. Né? Vamos abençoar as duas. Então, pronto. Vai. Ele é o meu intercessor. Mas quem realmente é Jesus? A pergunta, ela ecoa ainda hoje. Né? Na nossa época, realmente, na nossa geração, muitas pessoas têm feito essa pergunta. E o texto nos deixa bem claro. Quando Jesus começa a interrogar os seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E a resposta mais interessante é, na verdade, a resposta que foi dada, né? Por Pedro. Pedro, as pessoas falavam daquilo que ouviam ali no dia a dia, mas Pedro não. Pedro, Jesus é claro, diz para ele: olha, graças te dou porque não foi carne, não foi sangue quem te revelou, mas foi o Espírito Santo de Deus. Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Tu és o Cristo. Em nenhum outro, não existe outro nome mais importante do que esse. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, que quando a gente começa a clamar, o inferno com toda a sua fúria, com toda a sua força, ele treme, ele sabe que ele não pode contra esse nome que é poderoso, esse nome que é sobre tudo, esse nome que é sobre tudo.
Jesus, na verdade, é o Cristo, Filho do Deus vivo. É o Filho de Deus. Aquele que a palavra nos diz lá no Evangelho de João, no capítulo de número 1, no versículo 1, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele é o próprio Verbo. Ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele é aquele que está atento ao meu clamor, atento ao teu clamor, sempre pronto a me ouvir. Sabe o que eu aprendo, queridos e queridas? Sabe? Que eu posso ser o maior vacilão do mundo. Eu posso ser aquela pessoa mais que ninguém me entende, nem minha família. Mas quando eu me arrependo, chego diante dele. Ele não leva em consideração isso não. Ele assim, vem meu filho, vem minha filha, amado, amado. Ele nos envolve com a sua presença, ele nos envolve com o seu poder. Além disso, ele possui atributos divinos. Ele é o Jeová Rafá, ele é o Jeová Jireh, é o Deus provedor. Porque agora sim ele foi assunto aos céus, agora sim ele está na mesma essência do Pai, agora sim ele já não é mais carne, agora sim ele é Espírito juntamente com o Pai, ou seja, o Pai e o Filho são da mesma essência. Tudo foi feito por Ele, tudo foi criado por Ele. E Ele é o único que tem todo o poder. Colossenses no capítulo de número 3, no versículo 13. E sabe o que a Bíblia me diz também? Que Ele é o único digno de receber a honra, a glória, o louvor e a adoração. Não existe outro Deus. Não existe outro Deus. E finalmente, Ele declara também lá no Evangelho de João, no capítulo 10, no versículo de número 30, que agora Ele e o Pai são uma só pessoa. Eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Aqueles que puderam testemunhar, aqueles que puderam viver realmente essa época, aqueles que puderam ter o privilégio de caminhar com Jesus nessa época. Sabe, uma coisa é a gente poder andar ao lado de alguém, fisicamente é muito gostoso a gente poder ter alguém que é o nosso suporte, alguém que realmente nos ajuda. Os discípulos tiveram esse privilégio. Hoje a gente não tem esse privilégio de ter fisicamente conosco. Mas a Bíblia nos diz que Deus é Espírito. Então eu posso invocá-lo. Eu posso invocá-lo onde eu estiver. Eu posso invocá-lo em qualquer momento. Eu posso invocá-lo até plantando bananeira, porque a Bíblia diz que perto está o Senhor dos que o buscam, perto está o Senhor dos que invocam o seu nome. Então, queridos e queridas, não existem limitações, não existe limite para que a gente possa buscar o Senhor. Ele passou por sofrimentos, Ele passou por provações, Ele passou por dores, passou por cansaço, passou por fraquezas, por tantas outras coisas, mas Ele não pecou. Ele não pecou. O único que é digno de receber a honra, a glória e o louvor. Jesus Cristo, Filho do Deus vivo. Jesus, o meu Salvador, o teu Salvador. Jesus, aquele que tira o pecado do mundo. Jesus, o meu Redentor. Jesus, o meu Libertador. Jesus, o meu tudo. Jesus, que é a própria presença. Jesus, que é o próprio Deus que se faz presente conosco aqui no santuário nessa manhã. Jesus, que tira o pecado do mundo, está presente aqui dizendo e ministrando aos nossos corações: você é amado, você é amada, você é especial. E hoje eu estou aqui para mudar a tua sorte. Hoje eu estou aqui para mudar a tua vida. Hoje eu estou aqui para fazer um resgate sobre a tua vida. Porque o meu sofrimento não foi em vão, foi por você. Foi por você. Para você que está aqui no santuário, para você que está nos acompanhando através das ondas da internet. Ele quer ser o teu Senhor, Ele quer ser o teu Salvador, Ele quer ser o teu Deus. Eu sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, assim Ele se identificou. E nesse dia de hoje, Ele se identifica para você da mesma maneira.
Ele conhece a tua luta. Ele sabe o que é sofrer, porque isso ele passou. Ele tem experiência do que é sofrimento. E eu imagino, por bem menos às vezes eu quero jogar a toalha, por bem menos eu quero desistir. Ontem estávamos conversando com um pastor distante, se não me falha a memória, lá do Pará. E ele entrou nas redes sociais e estava conversando comigo que estava, nem eu conheço, estava tão desanimado do ministério, estava tão decepcionado que ele estava abandonando tudo. E aí a gente ficou um tempo conversando através das redes sociais. E eu dizia para ele, apesar de não conhecê-lo, quer dizer para você que isso é uma coisa normal do ser humano, de vez em quando a gente tem umas crises. Mas o próprio Jesus nos advertiu disso. Olha, você vai ter aflição nesse mundo. Olha, eu não vim para que você tenha uma vida como um mar de rosa. Pelo contrário, no mundo tereis aflições. Não é fácil, queridos e queridas, ser pastor. Não é fácil, queridos e queridas, ter um chamado para exercer realmente o ministério na vida da igreja. Não é fácil, nós somos incompreendidos com as pessoas, pelas pessoas, as pessoas nos olham de maneira diferenciada, as pessoas nos criticam, e às vezes por causa disso a gente quer chutar um balde, quer desistir. Mas alguém que sofreu muito mais do que isso, sofreu dor, sofreu humilhação. Alguém que para os que eram os seus não o receberam. Ele não desiste de mim, ele não desiste de você. Quem é Jesus? Jesus é o homem que quer mudar a tua história nesse dia de hoje. Jesus é aquele que quer te resgatar nesse dia de hoje. Jesus é aquele que diz, olha, eu tenho solução para o teu problema. Olha, eu estou aqui, eu tenho contemplado a tua dor, eu tenho contemplado o teu sofrimento. E eu estou aqui de braços abertos para te receber. Eu estou de braços abertos para mudar a tua história. Esse é Jesus. E para que você não esqueça, tem um dia eu sou pastor itinerante, daqui a algum tempo eu vou estar indo embora, não sei quando, Deus o sabe. E eu quero confessar para você que ainda não perguntei ele quando será. Mas eu quero compartilhar com você o Salmo de número 37, no versículo 5, para entrar em teu caminho ao Senhor, confia nele. E mais ele fará. Hoje é manhã de mudança, hoje é manhã de socorro, hoje é manhã de transformação, hoje é o dia que nos fez o Senhor. Alegremos-nos diante dele e tenhamos as nossas forças realmente renovadas. Eu não posso perder a oportunidade, de convidar você hoje para declarar o senhorio de Jesus sobre a tua vida. Eu não posso perder a oportunidade de convidar você para entregar o teu caminho ao Senhor, para que você realmente se coloque na dispensação do Espírito Santo. Deus vai querer a tua vida transformada. Não vai ser um passe de mágica, não. E você não vai poder desanimar, mas tenha certeza. Ele diz, Senhor, eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Quem é Jesus? Jesus é o teu Senhor, é o teu libertador. E hoje Ele te convida para essa nova vida. Gosto muito da experiência aqui do altar do Senhor, porque eu gosto muito dessa expressão, apesar dela ser dúbia. O altar do Senhor é enigmático, sabe? Coisas maravilhosas acontecem quando a gente chega aqui no altar do Senhor, se derrama no altar do Senhor, se derrama na presença do Senhor, sabe? É uma coisa maravilhosa. Somos tomados por uma presença tão intensa, porque Deus é Espírito. Ele vem ao nosso socorro, Ele vem nos socorrer, Ele tira dos nossos olhos todas as lágrimas. É manhã de renovo, é manhã de vida de qualidade, é manhã de aceitar Jesus, é manhã de renovar a vida com Jesus,
E aqui está o altar do Senhor. Eu quero convidar você a ficar de pé. Quero convidar você a ficar de pé. Quero convidar você a ficar de pé. Se você se sentir desejoso, desejosa, eu quero convidar você que precisa de Jesus nessa manhã, você que precisa dessa presença intensa sobre a tua vida. Sai do teu lugar. Jesus, olha, está aqui o teu servo, está aqui a tua serva, sabe? Coloca diante do Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. Ele é Senhor, Ele cuida. Aleluia. Santo Deus, Jesus. Papai está aqui, essa vida diante do teu altar. São vidas que reconhecem o teu senhorio, são vidas que reconhecem só o poder de Deus. Só o poder de Deus, só o poder de Deus. Só o poder de Deus, só o poder de Deus sobre a nossa vida, só essa presença. Envolve-nos, ó Deus, envolve, Senhor, começa a contemplar a nossa causa, começa a contemplar a causa de cada um, começa a contemplar a causa de cada uma nesse instante, começa, ó Deus querido, a cuidar, dizendo, olha, eu sou teu Deus, ei serva, eu estou contigo nessa luta, ei meu servo, eu sou contigo, não desanima não, eu estou aqui ao teu lado. Ministra sobre cada vida. Deus, tu conheces a dor de cada um. Tu conheces. Meu Deus, eu quero estar impondo as mãos. Ó Deus, expressando assim, ó Deus, a total liberdade. Senhor, teu Espírito tem para trabalhar, para cuidar. Deus, entra com providência, Senhor. Entra com providência sobre cada causa. Senhor, eu não tenho capacidade de conhecer. Para conhecer. Ó Deus, mas entra nessa batalha agora, Deus. Meu Deus, começa dessa mesma visão, Deus querido. Está nos dando agora que é um anjo, uma grande bandeja de prata nas mãos com certificado de olha, aqui é a tua vitória. Meu Pai, essa visão do teu servo e tua serva. E queridos e queridas, quanto mais seres fortalecidos pelo Senhor e na força do teu poder, é na força do Espírito Santo que nós ministramos sobre a vida de cada um, sobre a vida de cada um. É na força do Espírito Santo que nós os abençoamos. Levantai-vos, irmãos e irmãs, e em paz, o Senhor é igreja cuidar de mim. Amém? Aleluia. Nós vamos estar nos preparando para o momento da ministração da ceia. Eu pedi ao pastor Guilherme que eu possa estar se colocando aqui na frente com a bandeja da ceia do Senhor. Você tem aqui na bandeja pão que representa o corpo do Cordeiro vivo de Deus e o vinho, o sangue precioso do Cordeiro. Nós vamos estar orando, consagrando esses elementos da ceia. Toda honra, toda glória seja dada a Ti, Pai nosso celestial, em obediência a Ti, Jesus. Fazemos aqui esse memorial que Tu mandou celebrar, tendo na lembrança somente da Tua morte, Sua poderosa ressurreição e ascensão, querendo Te render em todo o coração pelos inumeráveis benefícios que ela nos agraciam, e humildemente nós suplicamos que Tu abençoe essas dádivas do pão, Tu abençoe as dádivas do vinho, Jesus, a fim de que o pão que vamos comer seja um momento de comunhão com o corpo de Cristo, o vinho que vamos beber seja um momento de comunhão com o sangue de Cristo. Concede-nos a graça de alcançar a unidade da fé e crescer em todas as coisas naquele que é o cabeça, Cristo nosso Senhor. E ainda, ó misericordioso Pai, nós humildemente te imploramos que Tu nos santifiques e que Tu possa agradar nós o pão de vinho, a fim de que o pão que vamos comer realmente nos fortaleça na caminhada. E o vinho, ele nos purifica completamente, porque a nossa iniquidade, a Tua iniquidade foi tirada, perdoados os pecados. No nome poderoso de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor.
queridos e queridas, a mesa do Senhor Jesus está posta. O Senhor Jesus presente e ressurreto conosco é quem nos convida para participar da sua mesa. Então você que é de Deus, você que está em Deus, você é bem-vindo, você é bem-vinda à mesa do Senhor. Você vai pegar do elemento, vai retornar e vamos depois comungarmos juntos, amém? Pode vir. Cristo já nos preparou o manjar que nos comprou e agora nos convida a cear. O celestial maná que de graça Deus te dá, vem faminto tua alma saciar. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu que podes saciar. Poucos pães multiplicou, ao envio transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. E discípulos a voltar, sem os peixes apanhar, mas Jesus os manda outra vez partir. Ao tornar a praia então, vem o fogo bem estimão. É Jesus que nos convida a se abrir. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Quem sedento se achar, venha Cristo sem tardar, pois o vinho sem mistura Ele dá. E também na vida o pão, que nos traz consolação. Esse tudo preparado já está. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Breve Cristo vai descer e a noiva receber seu lugar ao lado do Senhor Jesus. Quem a fome suportou e a sede já passou, lá no céu irá cear em santa luz. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Aleluia. É bom a gente relembrar esses momentos especiais, daqueles elementos de pão e de vinho. Você que está nos acompanhando em casa pode perceber que foi preparado com muito carinho, totalmente higienizado. A gente tem aqui pão separado. Esse pão que representa o corpo do nosso Senhor. Então, vou convidar você a abrir e retirar o pão. Aleluia. Você pode agradecer a Deus por esses privilégios? Coma do pão, coma do pão.
de cima, você vai tirar o lacre. Você vai poder retirar o lacre. Essa tampa de cima, se girar, ela sai. Não precisa se preocupar, não vai entornar. Só depois que você tirar o lacre. O sangue precioso do Cordeiro é o cálice da nova aliança. Para a gente é muito importante esse momento de participação da mesa do Senhor. É a presença do Pai que nos sustenta. É o Cristo, Filho de Deus vivo, o sangue precioso do Cordeiro. Bebamos deles todos. Obrigado, Deus, por esse privilégio de podermos ter comunhão contigo. Obrigado por esse momento especial. Queremos consagrar a Ti todo o nosso ser. Jesus, também eu quero consagrar a Ti, ó Deus, esses elementos que estão aqui sobre a mesa, esse kit que foi preparado, Deus querido, com todo carinho, para aqueles e aquelas que não podem estar conosco. Alguns vão estar recebendo ainda no dia de hoje esse momento especial que é o corpo e sangue do Senhor. Nós consagramos a Ti, consagramos a Ti, consagramos a Ti as vidas que vão receber também, para que Tu possas suprir a vida de cada um, a vida de cada um. Em nome poderoso de Jesus, nós oramos. Amém. Amém. Querido e querida, olha só, como a gente fez no mês passado, a gente preparou um kit ceia para aqueles irmãos e irmãs que não podem estar aqui, que não puderam estar aqui. A gente fez uma lista de aproximadamente 20 pessoas. Né? Nós não trouxemos todas para cá, mas mais ou menos 20 pessoas. Só vou pedir que você tenha liberdade para levar, só deixe registrado para quem você está levando, para depois a gente não levar de novo, ok? Então, né? Vou pedir que, se você pode levar para alguém, por favor, né? Registre para quem você está levando, só para o nosso controle, não é? É porque às vezes a gente chega lá, mas já trouxeram, então, só para o nosso controle. Amém? Vamos estar encerrando. Obrigado, Jesus, por tudo. Amém. Quero já te agradecer pelo culto de hoje à noite, às 18 horas. Amém. Tu vai falar profundamente aos nossos corações. Em nome de Jesus. Agora leva-nos em paz, leva-nos em segurança para os nossos lares. Dê-nos, ó Pai querido, realmente, Deus, um dia abençoado na Tua presença. Agora que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce consolação de Deus, repouso sobre a Tua vida, meu amado e minha amada, e sobre todo o Israel de Deus na face da terra, agora e para sempre. Os que creem, digam amém. Está encerrado, em nome de Jesus. Deus te abençoe.